Pega o teu salário, separa uma parte dele. Isso é organização financeira. O que é organização financeira? Pega o teu salário, separa uma parte dele. Isso é organização financeira. O que é organização financeira? Lá no meu canal tem uma playlist, tem um vídeo que eu libero uma planilha totalmente de graça. É uma planilha que você vai botar tudo que você ganha. Salário, vale alimentação, vale refeição, bico de manicure e sei lá, você vai pôr tudo que entra. E do outro lado, as despesas. Só que é muito importante você ter essa planilha porque tem muita coisa que você não lembra que paga. Por exemplo, é muito comum alguém chegar e falar assim pra mim: Duda, caramba, tô triste, meu. Que foi, mano? Mano, tô no 6º dia útil, o meu salário já acabou inteiro, eu não sei pra onde foi. Não dá, não tem como ser assim. Como que você trabalha por 30 dias e em um dia você gasta tudo e não sabe pra onde foi? Aí tem um exemplo clássico que eu dou, né? Tem vários exemplos que eu dou, mas esse é um que eu gosto muito. O cara me escreveu: Duda, me ajuda, velho. Eu ganho 2 pau, mano, e não gasto com nada e não sobra. Eu falei: mas com o que você gasta? Daí o cara falou: mano, com nada. Eu só tenho a casa, a parcela do carro, água e luz. Eu falei: só isso? Só. Eu falei: caramba, você não tem celular? Não, tem o celular também. Tá, cara, e o teu carro, ele só anda na ladeira? Ele é movido aqui a energia eólica? O que é? Não, tem a gasolina também. Eu falei: meu filho, faz o seguinte, preenche a planilha. Você não come, não? Você não é, exato. É planta. Vive de fotossíntese. Aí eu falei: preenche essa planilha aqui, que na minha planilha tem um monte de coisa, e você vai ver pra onde teu dinheiro tá indo. Aí o cara preencheu a planilha, ele reparou que ele tava gastando R$400 por mês com maço de cigarro. Entende? Quer fumar, fuma. Mas como é que tá gastando 20% do teu salário com cigarro e não prestou atenção nisso? Aí já teve gente que deu exemplo que não tava lembrando que gasta 200 e pouco com ração de cachorro. Gente que tá gastando mais de 300 pau com Netflix, Amazon, todos, sabe? O cara tem todos, né? Não tem tempo pra assistir nada, mas ele tem todas as plataformas. Verdade. Né? Mas quando chega o carnaval, você já tá na baladinha, já tá no oba-oba, já tá gastando pra ficar naqueles camarote caros, já comprou tênis, um monte de coisa, já foi. O esforço que você fez em janeiro e fevereiro, você gasta numa festa só, né? Então, ter esse foco. Quando você monta essa planilha, você vai ver pra onde seu dinheiro tá indo, e é com base nisso que você vai ver se você tá errando, se você tem que aumentar a tua renda. E lá na minha planilha, tem a parte de itens essenciais, né? E a parte de itens supérfluos. Os itens essenciais é tipo moradia, água, luz e tal. E lá eu já boto investimento. Investimento é obrigatório. Não pensa que se der eu invisto. Se você achar que não precisa investir, você não vai sair da pobreza nunca. É nunca mesmo. Tem até uma frase que eu falo assim: é difícil o pobre ficar rico e sair da pobreza? É difícil, mas é possível. É difícil o pobre sair da pobreza sem investir todo mês? Não é nem questão de... É impossível. É impossível. É o investimento que vai fazer o teu patrimônio aumentar. Então é obrigatório você investir todo mês. Então, trate isso como prioridade. Aí a pessoa chega e fala assim: Duda, mas qual que é o ideal para eu investir? Quanto da minha renda? Depende. Cada um tem uma realidade. Tem o cara que é solteirão, trabalha home office e ganha 10 pau. Tem a mulher ou o marido que tem esposas, 4 filhos... vive de aluguel e ganha 5. Não dá para estabelecer um valor, um percentual. O que eu gosto de falar? Você quer sair da pobreza? Então faz isso aqui. Invista todo mês o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco todo mês. Se você for fazer uma organização financeira, aí eu vou falar. Vou ofender. Cara, se você vive sozinho, ganha 5 a 10 pau, sabe? Ou mora com a sua mãe, ganha 5 a 10 pau e tá endividado. Cara, você é muito burro. Tipo, mano, você é muito burro, cara. Não tem como. Porque eu e a minha esposa, teve época da minha vida que a minha esposa não tava trabalhando, tava desempregada. Eu ganhava 3 pau e eu sustentava a minha casa sem ter dívida. Como que um moleque que não tem filho, não tem família, mora com os pais, não paga conta, não paga papel higiênico, o cara ganha 10 pau e não sobra dinheiro pra investir? Entende? Aí, nesse caso...
É largar a mão de ser jumento, vai estudar sobre investimento, educação financeira, porque você tem condição mais do que suficiente para estar Bem investindo mais. pelo menos 3 pau por mês. Daria para você estar investindo, entende? Aí se você investe 3 pau por mês, 36 mil no final do ano. Aí entra a educação financeira. Porque assim, então repara. Isso é interessante. Como assim curtir um pouco todo mês? São 3 regras, que eu criei. O máximo que você puder. Por quê? Porque quanto mais você investir, mais rápido você vai sair da pobreza. Sem deixar de pagar suas contas. Só que aqui a gente tem um ponto. Quanto menos contas você tiver, mais dinheiro sobra para investir. Se você tem 1 milhão de boleto para pagar, 1 milhão de conta, cartão de crédito, fatura, rolê, aí vai... Vida, lembra, trabalho, simplicidade e investimento. A simplicidade é fundamental. Quanto menos conta você tiver, mais você vai trabalhar para investir e não para pagar boleto. E curtindo a vida com simplicidade, curtindo um pouco. Porque aí também assim, se você puder curtir quase nada, ok. Só que a gente merece curtir. Só que curta com simplicidade. Curta pobre. Entende? Aí o tonto, claro que gosto não se discute, mas o mula, que é o quê? Ele quer ir no show da Taylor Swift. Caramba, mas você é muito burro, velho. Caramba, velho. Assiste na TV essa desgraça aí, mas você vai pagar 2 pau pra ver o bagulho. Entende? É isso que eu tô falando. Curta, mas com simplicidade. Ou vai pro baile. Vai pro baile, só bebida cara. Mano, em uma balada, o cara gasta o que eu gastei em um mês inteiro. E, ó, vamos lá. Fui na Sala São Paulo, assisti essa apresentação, joguei vôlei com os amigos que eu tenho, no centro esportivo de bairro mesmo, quadra de graça, não tem custo nenhum. Fui no Outback, pegamos um voucher que tinha costela pra 2 com mais 2 bebidas por R$ 99,99. Outback, restaurante. Fomos fazer trilha em Mairiporã. O que mais que a gente fez? Fomos 2 vezes no cinema. Aí o cara deixa 200 conto em cada sábado. Foi 1.000 por mês, só com balada. É tipo aquele cara... Aí entra o juiz de valor aqui, né? Mas é tipo aquele cara tonto que fica o dia inteiro, velho, no computador. Velho, abre a janela, olha o sol, olha o mundo, olha o céu, mano. Entende? Tipo, olha a bicicleta. Ah, outro rolê. Eu e a minha esposa, a gente faz rolê de bike noturno na Paulista, com os amigos. De graça. Entende? Então... Se você curtir a vida com simplicidade, cara, e assim, é amizade. O que você gosta? Você não gosta de jogar bola? Você gosta de jogar vôlei? Você gosta de andar de bicicleta? Você gosta de fazer uma trilha? Vai no Pico de Araguaia, de graça. Você sobe o pico pela trilha. Entende? Coisa legal que você faz com seus amigos. Pô, quer falar? Falei. Existem várias atividades muito massas de graça. O pessoal acha que tudo se resume a balada. Essa que é a treta, né? Isso dá pra juntar também, ô Duda, com um negócio que você falou. Aqui eu trago muito psicólogo, né? Então, boa. Aqui o pessoal sempre fala sobre, que estresse é realmente um problema hoje, porque ele, enfim, gera depressão, gera ansiedade, gera vários problemas. O estresse faz isso. Tá. Só que as pessoas acham que as atividades melhores pra inibir o estresse é álcool, sei lá, esse tipo de coisa, né? Coisas assim. Mas às vezes sair pra correr ou sair pra caminhar num parque é muito melhor e é de graça. Sim. E ó, é saudável. E então a gente une útil ao agradável, entra no shape. E principalmente pra quem tá aqui em São Paulo, mano, qualquer rua que você vai dá um parque. Não é. É parque, talvez o cara mora em outro lugar, mas talvez em outro lugar vai ter cachoeira, vai ter rio, vai ter sei lá o que, né? Você tá preocupado o quê? Com a amizade, a tua mina, o cara, sei lá, curtir o momento? Ou ter a maior tela do universo com um banco, com cadeira giratória, só que você pagar 80 pau por pessoa e deixar 160 pra ver um filme? Mano, você entende que loucura é isso? 160 reais pra ver um filme! Mano, tudo bem que tem experiência da tela e tal, mas será que não vale a pena você pegar uma telinha um pouco menor e gastar 40? Né? Mano, com 160? Agora eu tô me sentindo culpado. Agora ir nesse cinema aí. Mas, mano... Ainda peço franguinho lá. Mas é aquilo também. Quem tem condição, ok. O meu conteúdo é pra quem quer sair da pobreza. Talvez o cara já tá vivendo, ele já tem condição de ter isso. Vai! Eu tive o meu ano da pode? merda. Então. Cara, mas você entendeu algo aí que eu, pelo menos, não entendi quando eu tinha começado a ganhar dinheiro e eu quase quebrei por conta disso. Que essas coisas, elas não...
Tem gente que começa a ganhar dinheiro, ou mesmo é pobre, mas tem uma grana ali e começa a gastar em coisas idiotas pra preencher um vazio, sabe? Pra se sentir bem. Uhum. E pelo que eu conheço do teu canal, conheço da tua história, você não teve esse momento, assim, pelo menos quando você começou a ganhar dinheiro, que foi, não, vou gastar pra me sentir bem, sabe? Uhum. E isso... Só que isso é momentâneo, né? Isso não dura muito tempo. Então, a simplicidade. Tem um livro do Gustavo Cerbasi, eu acho que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que ele fala isso, ele fala alguma coisa assim. Algo assim. Vocês vão começar a enriquecer quando começar a valorizar as coisas que não custam nada. Putz, Louco, né? Nossa, eu queria ter que pensado foda, nessa frase cara. antes, Dá uma raiva quando alguém pensa em algo inteligente antes de mim, né? Mas é isso, né? É tudo questão de momento. É a hora certa do cara gastar 160 pra ver um filme, ou a prioridade é lembrar da mula que tá olhando lá pra frente e falar, eu quero sair da pobreza, esse é o meu foco, é a minha meta, né? Agora, à medida que o cara vai mudando de vida, vai podendo começar a fazer coisas diferentes. Por exemplo, viajar. Eu amo viajar. Daqui a alguns meses, eu e a minha esposa vamos pra Punta Cana. Tá na hora, eu posso, graças a Deus, tô ganhando dinheiro, tô conseguindo, vou começar a curtir mais a vida. Mas antes, eu ia pra onde? Pra Ubatuba, eu ia pra, sei lá, Praia Grande, Guarujá, lugares mais simples, que não precisa de avião e tal. Tudo é coisa de momento. O grande erro é você querer dar um passo maior que a perna, e aí o que era pra ser um sonho vira um pesadelo. Porque o rolê vai ser da hora, só que a conta vai ficar e vai continuar te lascando por um tempão depois disso, né? Cara, putz, perfeito. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.